Boas tardes, boas noites. Continuando nossas reflexões a respeito do pensamento, usando daqui tanto as mensagens de André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel, estamos especificamente lendo um trecho do livro Mecanismos da Mediunidade sobre a formação mecânica do pensamento. Recordando que o pensamento ele é formado no cérebro perispiritual, na região do perispírito. Por isso, por ter essa formação, ele tem natureza material, a matéria do mundo mental. A fonte é o espírito, é a mente do espírito. E essa formação, essa expressão do espírito através do pensamento, além de ser material, tem natureza ondulatória, como uma onda do lago que a gente comentou. E essa onda ela vai se espalhando e interferindo com ondas semelhantes, parecidas, provocando interferências entre elas, somando as energias ou até se contrapondo às energias. São interferências construtivas ou destrutivas. Quando soma-se a energia de duas ondas que se encontram, há uma interferência construtiva. Quando duas ondas semelhantes, porém discordância de fase, tem uma interferência destrutiva, a energia reduz naquele ponto. O mecanismo de formação do pensamento é semelhante, segundo André Luiz, ao mecanismo de formação da luz. E é aqui que nós estamos tentando ilustrar como a ciência explica a formação da luz. É algo que já está desvendado, a ciência já conhece há mais de 100 anos como se forma a luz, a partir dos átomos, a partir da mudança dos elétrons, e é isso que nós vamos tentar introduzir aqui nas nossas explicações através de animações, através de pequenos filmes, né, que possam criar imagens que, uma vez registradas na nossa cabeça, vão auxiliar muito. Então, a dificuldade é introduzir nesta gravação, nessa imagem, uma animação desse tipo. A animação a gente já localizou, já trabalhou, agora estamos lutando para introduzir nesta gravação, né? Em breve estaremos, espero, com sucesso, né? Mas dá para a gente imaginar, né? É o que nós vamos fazer aqui. Vamos primeiro descrever. Eu vou ler os textos e, a partir daí, depois, com as ilustrações, creio que a gente consegue fechar. Então, imaginemos que um átomo... Por que átomo? Porque o átomo é a menor partícula da matéria, não absolutamente, mas para que a gente possa entender. Ela é a menor partícula da matéria, quer seja essa matéria sólida, líquida ou gasosa. Então, quando se fala em átomo, ela é a menor partícula de uma mesa, a menor partícula de uma pedra, a menor partícula dos átomos, das moléculas que compõem um líquido, e é a menor partícula das moléculas que compõem um gás. Então, se observarmos o que acontece com o átomo no gás, a reflexão vale para todo o resto. O gás é mais fácil porque as partículas elas estão mais desprendidas entre si. Num sólido, as partículas que compõem elas estão muito amarradas, elas compõem um retículo chamado retículo cristalino. Então elas estão todas como aluno dentro de sala de aula, cada um na sua cadeira, não pode se mexer, fica ali, fica só se mexendo na própria cadeira. Já nos líquidos, essas partículas elas estão agrupadas, juntas, porém
um pouco mais soltas, né? Os mesmos alunos agora jogando futebol na quadra, né? Existe toda uma amarração entre eles, cada um compõe um time, mas a agitação é maior, o desprendimento é maior. No estado gasoso, é que quando bate sinal, aí todos os alunos, cada um vai para sua casa. Então não há ligação nenhuma, ou essa ligação é muito fraca entre eles naquele momento. Mais ou menos assim a gente pode imaginar sólido, líquido e gasoso. Então, quando pegamos na situação do gasoso, que é a partícula mais desprendida, atingiremos o estudo do átomo. E o átomo, ele pode também, uma outra analogia, ser feita primária, né? Mas dá para ajudar. Como se fosse o sistema solar. O sistema solar tem o Sol e os planetas girando em torno dele, cada um na sua órbita particular. O que é órbita particular? A Terra está sempre girando na mesma trajetória. Ela não bate em Marte, porque Marte está em outra trajetória. E Júpiter está em outra trajetória. Então, cada um tem a sua própria região, a sua trajetória de orbitação e não sai dali. Não vai sair dali. A menos que venha um outro planeta, um outro corpo com bastante massa, bata nesse planeta e aí altera a trajetória dele. Isso é fácil de imaginar, ok? Um átomo é muito semelhante. Tem o núcleo, que é o Sol, equivalente ao Sol, e os elétrons girando em torno desse núcleo, em trajetórias muito mais ricas, muito mais opções do que os planetas, porque os planetas estão no mesmo plano, né? Agora já os elétrons eles estão em órbitas próprias, mas em trajetórias independentes, porém muito mais ricas em possibilidades. Assim como os planetas têm a sua trajetória, cada elétron tem a sua trajetória em torno do núcleo. E aqueles elétrons que estão próximos ao núcleo têm mais energia. Por que eles têm mais energia? Porque entre o núcleo e o elétron há uma atração. Então, quanto mais próximo, maior a atração. Mesmo assim, ele tem que ter uma energia muito grande para que ele não, por exemplo, caia no núcleo, porque o núcleo é positivo, então ele fica girando ali. Já os elétrons que estão mais distantes, os planetas que estão mais distantes do Sol, a energia é menor. Para ele sair daquele sistema é facinho, né? Está mais distante, menos atraído, então a energia dele é menor. Assim funciona um átomo da matéria corpórea. Tem o núcleo e cada elétron está girando na sua órbita, no seu endereço. Agora imagine que venha, por uma razão qualquer, um outro, não vou dizer elétron, mas energia, uma energia térmica. Vem uma energia, uma própria radiação que bate nesse elétron e tira ele do lugar. Geralmente tira ele do lugar para uma órbita com menos energia, mais afastada do núcleo. Então empurrou ele para lá, pulou, ele foi, pulou uma órbita, pulou outra. Só que a hora que cessar essa energia, esse recebimento de energia, ele volta para o endereço dele, porque ele quer ficar lá. A quantidade de energia que ele possui, naturalmente, é para aquele lugar. Então ele volta e ele devolve toda a energia que ele recebeu na forma de luz, luz visível, né? É óbvio, né? Se é luz, é visível. Se não é visível, não é luz. Tem coisas que são emitidas pelos elétrons que não são visíveis. São radiações, mas não são visíveis. Quando devolve, é a luz. Então a luz se forma na volta dos elétrons ao seu endereço original, desde que previamente estimulados ou excitados. A palavra que vocês vão ouvir na ciência o tempo todo é excitação dos elétrons. Então os elétrons foram excitados, na hora que ele volta, ele devolve essa energia na forma de luz. Deu para imaginar? E aí como é que faz? Ora, é simples. Se os elétrons movidos são aqueles longe do núcleo, aqueles que têm pouca energia, quando ele recebe energia, ele pode até ir embora, mas se ele não for embora,
ele pula para cima, para a órbita menos energética, a hora que passa a energia ele volta e devolve na forma de luz, só que é uma luz com pouca energia, né? Porque para mudar ele de lugar é facinho. Então, é a luz vermelha. A luz vermelha, ela tem origem nos elétrons mais distantes do núcleo. Na medida que há movimentações de elétrons mais próximos do núcleo, vai envolvendo mais energia, vai mudando a cor. Por isso que muda a cor. As cores estão associadas às quantidades de energia. E a ordem é essa: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O violeta é mais difícil de ser obtido, porque ele precisa de mais energia. São as ondas de comprimento de onda, distância entre duas cristas da onda é bem menor em relação ao vermelho. O vermelho, o comprimento de onda é bem maior em relação ao violeta. Então, a luz vermelha ela traz menos energia, já a luz violeta mais energia. Abaixo do violeta tem outras radiações que aí a gente não enxerga, porque aí, se enxergasse, se chamaria de luz. É o ultravioleta, raio-x, desculpe, são radiações invisíveis, porém é do mesmo jeito, a mesma natureza. Isso é em um átomo da matéria corpórea. Difícil imaginar, também acho, para nós que falamos é tranquilo, porque a gente já desenhou na lousa, já viu desenhado, já viu o filminho, então criar essa relação é muito tranquilo. Para quem nunca viu, é mais difícil, por isso que a gente quer introduzir essa ilustração, essa animação nas nossas explanações. André Luiz coloca que, assim como existe o átomo do mundo corpóreo, existe o átomo da matéria do mundo mental. Lembrando que a gente chama de matéria do mundo mental e não matéria do mundo espiritual, porque poderia dar confusão se é do mundo dos espíritos, né? Como é que se está falando matéria? Porque matéria e espírito são duas coisas distintas. Os espíritos, né, vivem num mundo que tem uma matéria própria, e essa matéria é a matéria do mundo dos espíritos, ou melhor, matéria do mundo mental. Mundo mental porque toda a diversidade de apresentação das coisas neste mundo, ela tem por origem a mente se expressando pelo pensamento. Então, o pensamento é o grande som daquele lugar. Assim como nós temos o som aqui na Terra, né, o som aqui propaga todos os ruídos, tudo aquilo que acontece no ar se espalha, uma onda, né? Ele vai se espalhando e vai sendo absorvido gradativamente, mas sem o ar não haveria como se propagar o som, né? O som, ele está restrito à atmosfera, ao ar. O som se propaga na matéria corpórea, ele se propaga no ar, que a gente está acostumado, se propaga na água também o som ele se propaga, só que é mais rápido, porque as partículas estão mais próximas. Lembra lá dos alunos jogando bola? No ar, os alunos já estão indo para casa, está tudo espalhado. Nos sólidos, o som também se propaga, né? Porque está mais apertado ainda e mais rápido ainda. Então, né, lembra lá nos filminhos de cowboy, o índio punha a orelha no chão para saber se estava chegando a cavalaria. Por quê? Porque o som se propaga no sólido mais rápido. Então, o som ele precisa de um meio mecânico para viajar. Sólido, líquido ou gasoso. Já o pensamento não. Pensamento se propaga em qualquer matéria, inclusive na ausência da matéria. O som não se propaga no vácuo, né? O sol está explodindo lá toda hora e a gente consegue dormir. Por quê? Porque o barulho da explosão do sol não chega na Terra. Porque o som não se propaga no vácuo, né? Não se propaga no vácuo.
é, é até... Precisa tomar cuidado quando a gente ouve as notícias, né? Que fala assim, gravaram o som da formação das galáxias. Não, não, não gravaram som nenhum. Gravaram uma onda eletromagnética que foi convertida em som. É outra coisa. Porque o som não se propaga no vácuo. Esses filmes de Guerra nas Estrelas, em que, né, lá no vácuo uma nave explode a outra e a gente escuta, é ficção, não existe isso, né? A gente tem até aquela brincadeirinha que tudo que a gente fala para aluno, a gente tem certeza que entra por um ouvido e não sai pelo outro, porque o som não se propaga no vácuo. É a piada corrente. Muito bem, já a luz aqui da Terra, ela viaja no vácuo. Tanto que a luz sai do Sol e chega aqui. O pensamento, ele tem uma proximidade com a luz, também nesse aspecto. O som se propaga no vácuo material e em todas as expressões de matéria mental. Então vamos voltar? Matéria corpórea tem átomos. Matéria do mundo mental tem átomos mentais. E a semelhança disso tudo são informações de André Luiz. Nós somos incapazes e incompetentes de descobrir isso, porque estamos nesse mundo. Não dá para saber como é que é do outro mundo se eles não falarem, né? Se não contar, a gente não vai descobrir, porque não tem acesso direto através de instrumentos. Se tivesse, aí já não seria de natureza espiritual, seria de natureza corpórea. Estou usando um instrumento. Muito bem, então... a matéria do mundo mental também tem átomos da matéria do mundo mental. E eles também têm um núcleo e têm os seus elétrons em torno deles, orbitando, como os planetas em torno do Sol. Cada elétron da matéria do mundo mental tem a sua trajetória. E por algum motivo, esses elétrons, quando são estimulados, ou a palavra que eu chamei a atenção, excitados, os elétrons fazem o quê? Eles mudam de trajetória, eles mudam de endereço, eles dão pulos, saltos. Como aqui? Saltos. Só que ele só dá o salto se tiver uma certa quantidade de energia. É como subir ou descer um degrau. Você não sobe meio degrau, você não sobe um terço degrau. Ou você sobe o degrau, ou você não sobe. Para subir um degrau, você tem que ter uma certa quantidade de energia suficiente para subir o degrau. Essa quantidade é denominada quantum. Quantum de energia, latim, né? Quantum de energia. Por isso que aí aquela... né, até bobagem em geral. Tudo é quântico, né? Quântico é a sede do FBI, da CIA, né? Não é tudo é quântico. O movimento dos elétrons, quando mudam de órbita, exige uma certa quantidade de energia, e essa quantidade a gente chama de quanto. Então estamos, sim, estudando a física quântica, porque é quanto de energia está sendo necessário para que mude de degrau. Aí o elétron da matéria mental mudou também, foi excitado, subiu um degrau, subiu dois. Parou de receber o estímulo, ele volta. Tchum. Quando ele volta, ele devolve toda essa energia na forma de pensamento. Aqui na Terra é luz, lá é pensamento. Quem é que estimula? Primeiro, quem é que estimula a mudança do elétron? Uma fonte. Alguma fonte tem que jogar energia lá para que ele mude de lugar. Na formação dos pensamentos, só vou falar da formação agora. Quem estimula é o próprio espírito, a mente do espírito. Ele estimula, ele manipula esses elétrons inconscientemente, porque ele faz isso desde que ele entrou na cadeia evolutiva, que é desde sempre. Ele está lidando com isso desde que ele é princípio espiritual. O princípio espiritual impregna a matéria
E esse processo desde que é princípio espiritual e princípio material. Isso ele faz desde que começou a sua existência, como princípio espiritual, até que ele foi aprendendo nos diversos reinos e chegou no homem. Ele manipula isso continuamente. Então, a mente do espírito manipula esses átomos da matéria mental, esses elétrons, fazendo com que eles mudem de camada. Quando eles devolvem, é na forma de pensamento. Então existe uma escala de pensamentos. Por quê? Porque elétrons que estão mais distantes do núcleo precisam de menos energia, aqueles que estão mais próximos do núcleo exigem mais energia. Então, as diferenças de pensamentos são obtidas pela diferença nas posições dos elétrons excitados. Mover os elétrons da periferia do átomo da matéria mental é fácil. Equivalente à nossa luz vermelha aqui, né? É fácil. Pensamentos de alimentação, reprodução, pensamentos frívolos, né, vulgares, são aqueles obtidos pela movimentação dos elétrons longe do núcleo. Já para mover outros elétrons, exige mais energia da fonte. Por isso que o que nós estamos aprendendo é mexer na fonte para que possamos gerar pensamentos mais nobres. É a partir daqui que a gente começa, reinicia a semana que vem. Prazer em revê-los. Até mais. Queridos irmãos, roguemos a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso Mestre e amigo, que possamos compreender as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do nosso estudo e leitura de hoje. Estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse capítulo fala dos diferentes estados da alma na erraticidade, que é no plano espiritual, fala das diversas categorias de mundos habitados, do destino da terra e das causas das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos. É um capítulo muito rico desse nosso livro. Então vamos lá. Item 1, abre aspas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. Fecha aspas, João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Fecha aspas. É um trecho muito importante onde Jesus nos fala direto ao coração, para que não nos afligemos, para que creiamos, e já fala das muitas moradas na casa do Pai, para confiarmos nas suas palavras. Há um livro de Emmanuel que se chama Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico, que ele fala do espaço incomensurável, de todos os mundos que Deus preparou para cada um de nós no nosso processo evolutivo. Há mundos berço, onde estamos ali renascendo pela primeira vez no reino nominal, mundos experiência, mundos universidade, mundos templo, mundos oficinas, mundos reformatórios,
mundos hospitais, mundos prisões. Deus Pai, conhecendo a diversidade de cada um de seus filhos, reconhecendo e visualizando os passos de cada um, pois que é Deus, nos encaminha para o mundo ideal que há de nos auxiliar ao nosso progresso, mundo que herdamos pelos nossos próprios passos dentro da evolução. Então, essa confiança de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para desenvolver as potencialidades necessárias. Confiemos sempre no Cristo, confiemos sempre em Jesus, que é o governador desse planeta, ao qual fomos chamados a conviver, e principalmente nesse tempo, nesta passagem de mundo de provas e expiações, o qual estamos vivendo, e essa agitação para o mundo regenerado que a Terra há de se transformar completamente. Então, que possamos aproveitar a cada instante, buscar a lucidez e fazer o melhor para que possamos avançar conforme os desígnios do nosso Pai, do nosso Criador. E continuamos, diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Item 2, abre aspas. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade, conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais. O meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Fecha aspas. Vejam que lindo essa parte também. Nós sabemos que o estado espiritual é o estado normal de todos nós. Estamos apenas encarnados para passar em prova e expiação neste mundo material, que no momento é o planeta Terra. Mas o mundo espiritual estende-se por toda parte ao redor de nós e através do espaço. Tem esplendores em toda parte, harmonias e sensações que os espíritos sejam inferiores, por exemplo, ainda submetidos a influências da matéria, nem mesmo podem entrever, pois só são acessíveis a espíritos superiores. Então, André Luiz, por exemplo, no livro Nosso Lar, até descreve a condição mesmo, né? Ele fala em algum momento que nós estamos na Terra, né? Mas há esferas vizinhas à Terra. O próprio Sol, que ilumina a Terra também, é um mundo onde espíritos muito superiores são atraídos. Vejam que a construção desse mundo espiritual, dessa esfera espiritual, ela é de acordo
com a condição do espírito. Olha a potência de cada um de nós já estamos estudando isso, em plasmar as situações de vivência do lado espiritual. Muito interessante esse item que fala então sobre a questão da alma na erraticidade, o diferente estado, né, qual situação que estão vivendo a cada dia, o que estão passando, dependendo do grau do espírito, as dificuldades ou as facilidades, como se estivessem num mundo como o nosso, que nada mais é do que uma cópia das condições que existem no plano espiritual. Prosseguindo, diversas categorias de mundos habitados, item 3, abre aspas. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Item 4. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Item 5. Os espíritos encarnados num mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. Fecha aspas. Aqui, Kardec se refere, então, aos mundos habitados no planeta material, né? E é o mundo que abriga o espírito que está encarnado, passando ali pelas suas provas. E como disseram aqui, os espíritos, Allan Kardec, há várias categorias
de mundos onde os espíritos, como nós, são chamados a viver de novo de acordo com a sua condição e necessidade de experiência. Lá na Gênese, nós vamos ver no capítulo 11, item 27, um ponto bem interessante. Abre aspas. O progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, e esses progridem mais ou menos rapidamente em virtude de seu livre-arbítrio, daí resulta que há mundos mais ou menos antigos, em diferentes graus de adiantamento físico e moral, nos quais a encarnação é mais ou menos material e nos quais, por conseguinte, o trabalho dos espíritos é mais ou menos rude. Nesse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoada por espíritos mais ou menos inferiores. A vida corporal, ali, é mais penosa que em outros mundos, assim como há outros mais atrasados, onde a vida é mais penosa ainda que sobre a Terra. Para alguns desses mundos, a Terra seria relativamente um mundo feliz. No intervalo de suas encarnações, os espíritos emigram do mundo corpóreo para o mundo espiritual e de lá emigram para o mundo corporal, de uma forma incessante e planejada até que atinjam a angelitude. Essa transfusão que se opera entre a população encarnada e a população desencarnada de um mesmo globo opera-se igualmente entre os mundos, seja individualmente, nas condições normais, seja por massas, em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro. Dela resulta a introdução, na população de um globo, de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos que vêm se misturar às raças existentes, constituindo em novas raças de homens. Constituem novas raças de homens. Para isso, não há necessidade de que novos corpos sejam criados, especialmente para o seu uso. Desde que a espécie corporal existe, encontram-se prontos a recebê-los. Fecha aspas. Muito interessante, vem complementar ainda mais, expandir o nosso entendimento sobre a nossa existência, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, o objetivo maior, para onde vamos. Então, muitas vezes no dia a dia ficamos circunscritos com pensamentos mais estreitos, vivenciando ali as pequenas coisas, as pequenas dificuldades, dando um valor muito grande às dificuldades que são ali alavancas para que a gente use a razão, para que a gente experimente a dor e busque saídas, evoluindo como espíritos imortais que somos. Então, todo esse estudo do Evangelho nos traz essas possibilidades de reflexão e essa oportunidade dada por Deus, esse cuidado de Jesus com cada ser desse planeta como governador que vai nos trazendo uma dimensão maior do valor que devemos dar a cada segundo da nossa existência. Isso é muito importante para cada um de nós, para nos tirar de onde muitas vezes nos colocamos, nos acorrentamos em sofrimentos, em pensamentos mais difíceis, de desânimo, de desesperança, de tristeza, diante das provas que estão aí para nos testar. Provas essas que solicitamos, imploramos quando estávamos no plano espiritual. Expiações
que quando estávamos lá junto aos irmãos maiores, solicitamos: olha, eu preciso reparar esse quadro, então me ajude de alguma forma a colocar na minha existência próxima as condições para que eu faça a reparação. Aí, chegando aqui, muitas vezes, nos rebelamos, não aceitamos as condições às quais nós mesmos pedimos para vir, nos rebelamos contra o nosso corpo, nos rebelamos contra a nossa condição social, com as pessoas que somos chamados a vivenciar. Olha só cada coisa, né? Para refletir. Mas nós, especialmente nós, ligados à nossa casa de Fabiano, a esse Frei amoroso, não é à toa que nos encontramos nessa doutrina, não é à toa que estamos onde estamos e até lendo sobre isso. Isso há de nos tirar, muitas vezes, da condição de depressão, de ansiedade que nos encontramos, de desânimo, para fazer essa reflexão. Opa, peraí, como estou conduzindo a minha vida, meus pensamentos, o que eu estou abrigando na minha casa mental? Isso está me favorecendo a vencer, a me vencer ali as mazelas que trago, morais, orgulho, vaidade? Isso está me ajudando? A minha conduta, a minha forma de pensar está me ajudando? Ou eu preciso realmente abrir meu coração e minha mente para esses ensinamentos novos que me estão chegando com a graça de Deus? Com certeza, irmãos, eu, vocês, cada um de nós, precisamos ouvir todo esse ensinamento e aos pouquinhos ir mexendo ali com muito carinho em nós mesmos, porque só podemos mudar a nós mesmos e irmos melhorando na nossa condição de cidadão do universo. Um abraço a todos e até o próximo encontro.